Os Estados Unidos acusam o Irã de fornecer mísseis para que os russos utilizem na guerra contra a Ucrânia. Caso isso se confirme, países ocidentais prometem rever aquela proibição do uso por parte da Ucrânia de mísseis de longo alcance contra alvos no interior da Rússia. Esse é, portanto, mais um tema sensível nesse conflito que tem grande capacidade de fazer a guerra escalar ainda mais. Se quiser ficar por dentro deste assunto e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, dá uma olhada, ó. Matéria desta semana. Estados Unidos dizem que Rússia recebeu mísseis do Irã e alertam sobre a ameaça à Europa. O chefe da diplomacia americano, Antony Blinken, afirmou que Moscou deve usar armas iranianas contra alvos ucranianos nas próximas semanas. Vamos entender melhor, pessoal? De acordo com o que foi dito por este moço, Antony Blinken, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o serviço de inteligência do seu país, dos Estados Unidos, identificou que o Irã treinou dezenas de militares russos para utilizarem seu sistema de mísseis balísticos de curto alcance, o modelo FAT-360, que tem um alcance máximo de 120 km. Portanto, míssil de curto alcance, como dito aí. Continuando, ó, aqui entre aspas o que ele disse. A Rússia agora recebeu remessas com mísseis balísticos e provavelmente os utilizará dentro de semanas na Ucrânia. A crescente cooperação entre Rússia e Irã ameaçam a segurança europeia e demonstram como a influência desestabilizadora do Irã vai muito além do Oriente Médio, afirmou Antony Blinken. Bom, aqui nessa fala fica expresso mais uma vez a histórica rivalidade entre Estados Unidos e Irã, que vem desde a Revolução Xiita Iraniana lá no final dos anos 70, mas aí ele deixa nas entrelinhas uma outra grande preocupação do Ocidente, que é em relação ao desenvolvimento bélico nuclear por parte do Irã. Quando ele afirma aqui, ó, a crescente cooperação entre Rússia e Irã, o que ele está querendo dizer? Que nestes acordos firmados entre russos e iranianos nos últimos anos, está, por parte do Irã, o fornecimento dessas armas para que os russos tenham aí um fortalecimento da sua capacidade bélica no conflito contra os ucranianos, ao mesmo tempo que a Rússia se compromete a fornecer apoio científico, tecnológico para o desenvolvimento do programa nuclear e também do programa espacial iraniano. Há muito tempo que o Ocidente teme esse desenvolvimento bélico nuclear por parte do Irã. Inclusive, há muitos que afirmam que esse desenvolvimento bélico nuclear iraniano já está bastante avançado, faltando aí poucos detalhes para que o Irã finalmente disponha de armamento nuclear, o que para os interesses ocidentais estadunidenses não é nada interessante. Mas enfim, seguindo, ó, esses mísseis então, que supostamente o Irã tem fornecido à Rússia, são mísseis do tipo FAT de curto alcance, apenas 120 km. Mas por que eles beneficiariam os russos? Por conta disso aqui, dá uma olhada, ó. Os mísseis iranianos podem ser usados em alvos mais próximos, permitindo que a Rússia, portanto, utilize mais o seu próprio arsenal para alvos que estão mais distantes da linha de frente na Ucrânia. Então você compreendeu a lógica, né? Ainda que esses mísseis supostamente fornecidos pelo Irã não sejam os mais modernos, os mais destruidores, os de maior alcance, eles teriam a capacidade de permitir que a Rússia deixe esses mísseis maiores, como o da foto aí, ó, mísseis Iskander de fabricação russa, para serem usados contra alvos mais distantes no interior da Ucrânia, ao passo que os mísseis iranianos poderiam ser usados ali ao longo da fronteira ou na região leste, onde a Rússia nas últimas semanas tem apresentado significativos avanços. Aqui, ó, só para efeitos comparativos, esse míssil da imagem, míssil Iskander, ele tem um alcance de até 500 km, alcance muito superior aos 120 máximos dos mísseis FAT-360, que o Ocidente acusa o Irã de estar fornecendo à Rússia. O Irã, por sua vez, nega. Olha só o que disse sobre esse assunto o ministro das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani. Não passa de uma horrível propaganda e uma mentira destinada a encobrir o alcance do apoio armamentista massivo e legal dos Estados Unidos e de certos países ocidentais ao genocídio que tem ocorrido lá na faixa de Gaza.
Aqui uma acusação ao apoio que os Estados Unidos e boa parte da Europa têm dado a Israel na guerra contra o Hamas, que infelizmente já dura aí quase um ano e tem vitimado principalmente mulheres, crianças, idosos. Boa parte da população civil palestina já foi dizimada nessa guerra e pouco se fala disso, né? E quando eu critico, gente, Israel, a forma como Israel tem se defendido do Hamas, eu não quero e não estou em momento algum defendendo o que o Hamas fez com Israel no ano passado. Tem gente que confunde as coisas, né? Tem gente que acha que criticar Israel por estar fazendo uso da força de maneira desmedida contra o povo palestino significa estar defendendo o Hamas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem nada a ver. Eu sei que muita gente vai me criticar nos comentários aqui por conta disso, me acusando de ser alguém pró-Hamas. Mas não tem nada a ver, tranquilo, as críticas fazem parte. Deixa aí sua opinião sobre o assunto. Seguindo aqui, ó. A Rússia também negou que haja essa cooperação no fornecimento de mísseis. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a confirmar os relatos, mas disse a repórteres que a Rússia está cooperando com o Irã, inclusive nas áreas mais sensíveis. Então, pessoal, ainda que o Irã negue e que a Rússia aqui também não confirme essa parceria no fornecimento de mísseis, o fato é que o Irã, desde o início da guerra, tem apoiado sim a Rússia no confronto contra a Ucrânia. Eu resgatei aqui, por exemplo, essa manchete do final de 2022, há quase 2 anos, que fala sobre o uso de drones iranianos pela Rússia na Ucrânia. E aí o mais curioso é que esses drones, identificados lá na Ucrânia, que foram usados pela Rússia, eles são de fabricação iraniana. Aqui uma fotografia de um desses modelos, é um drone kamikaze, né, Shahed. E eles continham peças dos Estados Unidos e da Europa. O que isso demonstra, então? Que mesmo com as sanções impostas pelo Ocidente contra o Irã, ainda assim o Irã encontra maneiras aí de burlar estas sanções, essas proibições no comércio com o Ocidente, e ainda assim consegue obter essas peças e fabricar esses drones. Então, gente, o que isso demonstra? Se os Estados Unidos estão de fato preocupados com o uso de armas iranianas pela Rússia, é importante lembrar que isso não começou agora. Desde o início da guerra, a Rússia tem feito uso dessas armas. Então, toda essa retórica ocidental de que o Irã não pode fazer isso, o Irã vai sofrer ainda mais sanções, isso não é algo novo. O Irã, desde o início da guerra, repito, tem fornecido essas armas para os russos. Está aí o exemplo, os drones Shahed, que já foram usados em imensa quantidade pelos russos. Inclusive, há 2 semanas, quando a Rússia fez aquele mega ataque com mísseis e drones contra diversos alvos ao longo de toda a Ucrânia. E aí, diante de toda essa nova acusação, os Estados Unidos ameaçam fazer o quê? Ameaçam autorizar a Ucrânia a utilizar os mísseis ocidentais, que têm grande alcance, para que esses mísseis possam então atingir alvos lá no interior da Rússia, atingindo alvos, por exemplo, como em Moscou, arredores, enfim, algo que até então não foi permitido justamente porque o Ocidente teme que isso desperte a ira de Vladimir Putin, levando, quem sabe, a fazer uso das tão temidas armas nucleares. Mas eu quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu te disse. A Rússia realmente fará uso nas próximas semanas desses mísseis fornecidos pelo Irã? Uma vez fazendo uso desses mísseis, os Estados Unidos e outros países aliados ocidentais autorizarão os ucranianos a utilizarem mísseis de longo alcance contra alvos no interior da Rússia? O que você pensa sobre isso? Deixa para mim aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E nos vemos no próximo. Um forte abraço. Até lá. Valeu!